Se alguma vez você sentiu que suas mãos ou seus pés se enchem de pequenos formigamentos, como se a pele estivesse sendo despertada à força, pare por um momento, porque o que essa sensação está tentando dizer pode mudar muito mais do que o seu conforto diário, pode mudar a sua independência nos próximos anos. Há alguns meses, uma mulher de 67 anos chegou ao meu consultório com medo. Não era apenas o formigamento, era o medo silencioso de não voltar a sentir os dedos normalmente. 2 semanas depois, ela começou a notar algo estranho, conseguia distinguir novamente o calor da água, conseguia segurar uma xícara sem tremer. E o mais surpreendente, não havia recorrido a tratamentos complicados nem a soluções caras. Él había usado algo que ya estaba há anos em seu próprio armário de medicamentos. Sou o Dr. Angel e há mais de uma década trabalho com adultos mais velhos que convivem com dano nervoso progresivo. E algo que vejo se repetir uma e outra vez. Pessoas inteligentes, cuidadosas com a saúde, que vivem com ardor, dormência ou perda de sensibilidade sem saber que o corpo já está há tempo pedindo uma ajuda muito específica. Hoje quero mostrar qual é esse nutriente essencial que seus nervos podem estar implorando porque a ausência dele desestabiliza todo o sistema. Quanto o seu corpo realmente precisa e o erro silencioso que muitas pessoas cometem sem perceber. Um erro que pode sabotar qualquer tentativa de recuperação. Mas antes, quero saber algo sobre você. Conte nos comentários se sente formigamento, perda de sensibilidade ou ardor nas mãos ou nos pés e há quanto tempo percebe essas mudanças. Eu leio cada história e muitas vezes são essas experiências que me ajudam a entender melhor o que as pessoas que assistem a estes vídeos precisam ouvir. Agora faça uma pausa e preste atenção ao seu corpo. Seus pés parecem estranhos quando você se deita. Você tem dificuldade para distinguir se a água está quente ou fria. Sente que tarefas simples, como abotoar a roupa, exigem mais concentração do que antes. Alguma vez sentiu insegurança ao caminhar, como se não confiasse totalmente nos seus passos? Ou talvez essa sensação de ardor constante já tenha virado parte da sua rotina? Se você respondeu sim a alguma dessas perguntas, seu sistema nervoso está tentando se comunicar com você. E aqui está o que muita gente ignora: isso não é apenas um incômodo. Quando os nervos começam a falhar, o corpo não perde só sensibilidade, começa a perder estabilidade, segurança e autonomia. E esse processo, se não for corrigido, raramente para sozinho. Mas fique comigo porque a raiz do problema costuma ser muito mais direta do que você imagina. Dentro do seu corpo existe uma rede incrivelmente precisa. Seus nervos transmitem informação a cada segundo, do cérebro até a ponta dos dedos. Funcionam como cabos microscópicos, e assim como qualquer cabo precisam de uma camada protetora que evite interferências e desgaste. Com o passar dos anos, especialmente depois dos 60, essa proteção natural começa a enfraquecer. Não acontece de um dia para o outro, é um processo lento, quase imperceptível. Primeiro aparece uma leve dormência, depois pequenas descargas, mais adiante o ardor ou a falta de coordenação ao se mover. Não é que seus nervos desapareçam, é que o sistema de proteção deles se deteriora. E é aqui que entra uma peça fundamental que muitas vezes não é explicada com a clareza que merece. Existe uma vitamina do complexo B, que desempenha um papel essencial na proteção e manutenção dessa camada que envolve os nervos. Sem ela, a reparação se torna difícil. Com ela, o corpo tem a capacidade de reorganizar e restaurar conexões. Essa vitamina é a B1, também conhecida como tiamina. Antes que você pense que se trata de mais uma recomendação genérica, deixe-me contar algo que observei no consultório. Já vi pessoas que mal conseguiam segurar objetos recuperarem firmeza nas mãos. Já vi pacientes que descreviam os pés como desconectados voltarem a caminhar com confiança, não porque ocorreu um milagre, mas porque o sistema nervoso recebeu um elemento essencial que estava faltando há tempo. Imagine seu sistema nervoso como um motor que trabalha sem descanso. Se esse motor funciona sem lubrificação adequada, a fricção começa a desgastar cada componente. A tiamina cumpre um papel muito parecido com esse lubrificante interno, facilita a transmissão de sinais, protege a estrutura nervosa e permite que a comunicação entre cérebro e corpo continue clara. Quando os níveis caem demais, as mensagens se tornam imprecisas. O cérebro envia informação que não chega corretamente, e o corpo responde com formigamento,
falta de coordenação ou perda de sensibilidade. Mas quando o organismo volta a ter a quantidade que precisa, algo interessante começa a acontecer. O processo de reparação não ocorre de repente, começa de forma quase imperceptível. Primeiro os sintomas deixam de piorar, depois pequenos estímulos voltam a ser percebidos e pouco a pouco, como se alguém estivesse aumentando a intensidade de uma luz muito fraca, a sensibilidade começa a voltar. Agora talvez você esteja pensando, Dr. Angel, já ouvi falar das vitaminas do complexo B, eu me alimento bem, certamente tenho o suficiente. É justamente aí que a maioria se engana. A realidade é que um número surpreendente de adultos acima de 60 anos tem deficiência de vitamina B1, e a maioria não sabe disso. Pesquisas mostram que até um terço dos adultos mais velhos não obtém B1 suficiente apenas com a alimentação, e esses números aumentam ainda mais se você usa certos medicamentos. Por que isso acontece? Existem 3 razões que quase ninguém explica. Primeiro, o envelhecimento muda a digestão. À medida que envelhecemos, o estômago produz menos ácido, e menos ácido significa pior absorção de B1 dos alimentos. Mesmo quando você come corretamente, o corpo pode absorver apenas uma fração. Um adulto saudável de 30 anos pode absorver entre 60 e 70% da B1 dietética. Depois dos 60, esse número pode cair para 20 ou 30%. As mesmas refeições, os mesmos nutrientes, um resultado completamente diferente. Segundo, muitos medicamentos comuns drenam ativamente a B1 do corpo. Medicamentos para diabetes, especialmente a metformina, e certos diuréticos usados para pressão alta, podem reduzir drasticamente os níveis de B1 com o tempo. Alguns remédios para acidez fazem exatamente o mesmo, resolvem um problema enquanto criam outro em silêncio. Já vi pacientes permanecerem nesses medicamentos por 10 ou até 15 anos sem que nenhum médico verificasse seus níveis de B1. Com o tempo, o dano nervoso se desenvolve lentamente e todos atribuem isso ao envelhecimento, mas não é envelhecimento, é deficiência vitamínica, uma deficiência que poderia ter sido corrigida cedo e facilmente. Terceiro, mesmo que você coma alimentos ricos em B1, como grãos integrais, leguminosas ou carne suína magra, pode estar absorvendo apenas uma pequena parte do que o corpo precisa. O sistema digestivo simplesmente já não é tão eficiente como antes. Além disso, o processamento moderno dos alimentos remove a B1 de muitos produtos básicos. Pão branco, arroz branco e ultraprocessados parecem alimentar, mas nutricionalmente são quase vazios de B1. Deixe-me dar um exemplo real. Tive um paciente de 71 anos, muito consciente da própria saúde. Caminhava todos os dias, comia muitas verduras, evitava junk food, e ainda assim a dormência nos pés piorava. Ele dizia que era como caminhar o tempo todo com meias grossas, não conseguia sentir os pedais ao dirigir. Fizemos exames de sangue. Seus níveis de vitamina B1 estavam perigosamente baixos. Quando revisei seus medicamentos, a resposta ficou clara. Ele vinha tomando há anos um remédio para diabetes e um diurético. Esses fármacos vinham drenando suas reservas de B1, em silêncio. Iniciamos B1 imediatamente. 3 semanas depois, ele me ligou quase chorando e disse que podia sentir os pés outra vez, podia sentir o chão quando caminhava, podia sentir o pedal do acelerador no carro. Ele se sentia estável, confiante, seguro. Esse momento mudou minha forma de ver esse problema, porque me fez perceber quantas pessoas estão sofrendo desnecessariamente, quantos adultos vivem com B1 baixa desenvolvendo dano nervoso enquanto ninguém conecta os pontos. Se você tem mais de 60 anos e sente formigamento, dormência, ardor, fraqueza ou perda de equilíbrio, você precisa verificar seus níveis de vitamina B1, B2. Cada dia que o seu corpo funciona com pouca B1, seus nervos continuam se danificando, e quanto mais tempo passa, mais difícil se torna reverter esse dano. Agora escute com atenção porque esta parte é importante. Isto é exatamente o que você precisa fazer. Passo 1. Escolha a forma correta de vitamina B1. Nem todos os suplementos de B1 são iguais, e isso é crítico. Você precisa de uma forma específica chamada benfotiamina. Essa é a forma que o seu corpo pode usar imediatamente, sem esforço extra. A tiamina comum muitas vezes se degrada rapidamente no estômago antes de chegar aos nervos. A benfotiamina permanece mais tempo no seu sistema, penetra o tecido nervoso com maior eficácia e funciona muito melhor para a reparação nervosa.
Quando for comprar online ou em uma loja, pegue o frasco e leia o rótulo com cuidado. Procure a palavra benfotiamina escrita BINFOTIAMINA. Se o rótulo disser apenas tiamina sem especificar a forma, ainda pode ajudar, mas a benfotiamina é significativamente mais potente para a regeneração nervosa. Passo 2. Obtenha a dose correta. Para reparação nervosa, recomendo entre 150 e 300 mg de benfotiamina por dia. Esse é o intervalo terapêutico que demonstrou apoiar nervos danificados. E aqui vem a parte tranquilizadora: a vitamina B1 é solúvel em água. Seu corpo usa o que precisa e elimina o restante com segurança. Nunca foi documentado um caso de overdose B1. Se os seus sintomas forem severos, comece com 300 mg. Se forem leves, 150 podem ser suficientes. Mas a maioria dos adultos acima de 60 com sintomas nervosos ativos precisa dos 300 mg completos para ver uma melhora significativa. Passo 3. Use o método correto de consumo. Sempre tome junto com uma refeição que inclua um pouco de gordura, como ovos, abacate, azeite de oliva ou castanhas. A gordura melhora drasticamente a absorção. Nunca tome em jejum porque você absorverá muito menos do que deveria. Passo 4. O momento e a constância. Tome sua vitamina B1 todas as manhãs com o café da manhã. A B1 apoia a produção de energia, por isso tomá-la pela manhã funciona melhor. Se tomar à noite pode interferir no sono. Coloque o frasco onde você não possa ignorá-lo, ao lado da cafeteira, do prato do café da manhã ou da escova de dentes. Torne isso automático. Coloque um alarme se precisar porque a constância é tudo. Seu corpo usa B1 o dia inteiro todos os dias. Se você tomar de forma irregular, terá resultados irregulares. Se esquecer alguns dias, o progresso desacelera ou até retrocede. Agora isto é o que a maioria das pessoas percebe quando toma B1 corretamente na forma e dose adequadas. Semana 1 muitas pessoas sentem mais energia antes de notar mudanças nos nervos. A mente nublada costuma clarear em poucos dias. Pensar fica mais fácil, as manhãs se tornam mais leves e alguns percebem um humor mais calmo e estável. Semana 2 aqui é quando os sinais nervosos iniciais costumam começar a voltar. O formigamento pode diminuir, as mãos podem parecer mais responsivas ao acordar e os pés mais conectados ao caminhar. Essas mudanças sutis significam que nervos adormecidos estão sendo reativados e a reparação começou. Semanas 3 e 4 as melhorias se tornam mais claras e constantes. Aquele formigamento contínuo começa a diminuir. Você começa a notar texturas novamente ao tocar objetos. Seu equilíbrio parece mais firme ao caminhar. Os objetos já não caem das suas mãos com tanta frequência. Mover-se pela casa parece mais seguro, mais controlado, mais confiante. Meses 2 e 3 é aqui que as mudanças se tornam transformadoras. Nesse ponto, a maioria dos meus pacientes me diz que se sente como uma pessoa completamente diferente. A sensação de ardor desaparece. A dormência reduz drasticamente ou desaparece por completo. Retomam atividades que haviam abandonado em silêncio. Deixe-me contar sobre Margaret, a paciente de 67 anos que mencionei no início. Margaret chegou ao meu consultório chorando. Disse que não conseguia sentir as mãos dos netos quando eles a seguravam. Deixava objetos caírem o tempo todo. Havia caído 2 vezes em 6 meses. A filha precisava ir todas as manhãs apenas para ajudá-la a abotoar a roupa. Margaret havia sido costureira por mais de 40 anos e agora nem conseguia abotoar a própria blusa. Sentia-se envergonhada, frustrada e com o coração partido. Seus exames mostraram uma deficiência severa de vitamina B1. Começamos imediatamente com 300 mg diários de benfotiamina. Em apenas 2 semanas, 14 dias, ela sentiu a diferença. Suas mãos estavam mais vivas, mais presentes. Em 6 semanas já abotoava sozinha as camisas sem ajuda. Em 3 meses havia voltado a tricotar e costurar. Margaret sofreu por 2 anos inteiros antes de vir me ver. 2 anos de luta desnecessária. Ela não precisava ter suportado isso e ninguém mais precisa. Antes de continuar, preciso que você preste muita atenção ao que vem agora porque é aqui que muitas pessoas estragam seus resultados sem perceber. Há 3 pontos-chave que você deve considerar antes de começar e eles podem marcar a diferença entre perceber mudanças reais ou não sentir absolutamente nada. O primeiro é simples, mas quase ninguém faz. Confirme seu ponto de partida. Não comece às cegas.
Peça ao seu médico um exame que inclua níveis de vitamina B1 e, se possível, também B6 e B12. Saber onde você está hoje permitirá entender se realmente existe uma deficiência e, mais importante, verificar se o seu corpo responde quando você começa a nutri-lo corretamente. Sem dados não há referência e sem referência é fácil desistir justamente quando o corpo começa a melhorar. O segundo ponto é igualmente importante. Se você vive com doença renal, toma vários medicamentos ou tem um histórico médico complexo, não improvise. A vitamina B1 costuma ser muito bem tolerada, mas quando o organismo já está em tratamento, qualquer ajuste deve ser feito com supervisão. Não porque seja perigoso, mas porque o equilíbrio é o que permite que o corpo recupere estabilidade sem gerar efeitos inesperados. O terceiro ponto quase nunca é mencionado e ainda assim explica por que algumas pessoas não veem resultados mesmo tomando a vitamina correta. Alguns medicamentos, especialmente os usados para diabetes ou diuréticos, podem reduzir os níveis de B1 no corpo. Se esse for o seu caso, é fundamental que o seu médico saiba, porque pode ser necessário ajustar doses ou monitorar seus níveis para que a suplementação realmente funcione. Mas aqui vem algo ainda mais importante. Algo que muda completamente a forma como essa vitamina atua no seu corpo. A B1 raramente trabalha sozinha. Na verdade, funciona como parte de um sistema coordenado, especialmente junto com a B6 e a B12. Essas três vitaminas participam da proteção, regeneração e comunicação do sistema nervoso. Quando se combinam corretamente, os processos de reparação se tornam muito mais eficientes. Por isso, muitas pessoas obtêm melhores resultados quando utilizam um complexo B de boa qualidade que inclua a benfotiamina como forma de B1. Se decidir verificar rótulos, procure uma fórmula que ofereça quantidades significativas de B6 e B12, porque essa sinergia é o que realmente potencializa o efeito sobre os nervos. Agora quero que você guarde isto, porque é a parte prática, o plano que pode começar a aplicar desde hoje. Pense nisso como um protocolo de 4 semanas para dar ao seu sistema nervoso a oportunidade de se reorganizar. Durante a primeira semana, faça seus exames e comece a incorporar benfotiamina em uma dose moderada diária. Você não precisa esperar os resultados para começar a nutrir o corpo. O importante é estabelecer constância desde o início. Na segunda semana, incorpore um complexo B que complemente a ação da B1 e tome-o sempre com o café da manhã, quando o organismo absorve melhor os nutrientes e o sistema digestivo está ativo. Da segunda até a quarta semana, faça algo que parece pequeno, mas muda tudo. Observe seu progresso. Não confie apenas na memória. Todos os dias, avalie como se sentem suas mãos ou seus pés em uma escala simples. Registrar essas mudanças torna visível o que normalmente passa despercebido e mantém você comprometido quando os avanços são sutis, mas reais. Ao chegar à quarta semana, agende uma revisão. Comparar seus níveis e suas sensações com o ponto de partida permite saber se o corpo está respondendo e se é necessário ajustar algo para continuar avançando. Há ainda alguns hábitos que podem potencializar ou frear todo o processo. Tomar a vitamina com comida melhora a absorção. Reduzir ou evitar o álcool ajuda a preservar as vitaminas do grupo B. Incluir alimentos naturais ricos nesses nutrientes fornece uma base constante ao organismo. Manter-se hidratado facilita a circulação e o transporte de nutrientes até os tecidos nervosos. São mudanças pequenas, mas quando combinadas criam um ambiente em que o corpo pode começar a se reparar com mais facilidade. Já vi essa abordagem ajudar muitas pessoas a recuperar sensações que acreditavam ter perdido, e se você chegou até aqui, provavelmente o seu corpo também está pedindo essa oportunidade.